Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa apresenta. Olá, boa noite. Boa noite. Depois de muita discussão e demora, vereadores aprovam plano da educação em Patos de Minas. Adolescente furta fazenda e acaba na delegacia. Operação Antidrogas termina com a apreensão de 1 quilo de maconha em Patos de Minas. Polícia encontra drogas em meio a bonecas em casa no bairro Cristo Redentor. Estudante morre durante aula de educação física na capital mineira. Safra de grãos deve ser maior em 2015. SUS autoriza transplantes de medula óssea e medida deve salvar milhares de vidas. Homem de 41 anos morre em Patos de Minas e família autoriza doação de órgãos. Rodovias que cortam a região ganham 32 novos radares, mas placas geram confusão sobre velocidade nas vias. Plantação de café especial cresce para atender consumidor cada vez mais exigente. No ar, o NTV News. Para saber os detalhes, é só continuar conosco. Um homem de 41 anos morreu em Patos de Minas e a família autorizou a doação de órgãos. Uma equipe do MG Transplantes esteve na cidade nesta quinta-feira para levar as córneas e os rins dele para a capital mineira. A equipe MG Transplantes chegou ao Hospital Regional Antônio Dias na manhã desta quinta-feira para realizar mais uma coleta de órgãos. O paciente doador foi um homem de 41 anos que teve traumatismo craniano e recebeu o diagnóstico de morte encefálica na tarde desta quarta. É um paciente grave que veio ao Hospital Regional, a gente não pode dar muitos detalhes do doador, tá? Que essa doação foi autorizada pela família, mas é um paciente que é uma vítima de traumatismo crânioencefálico grave e ontem, à tarde, a gente fechou o protocolo de morte encefálica. Depois de vários exames, ficou constatado que o paciente poderia doar córneas e rins. Nesse momento veio uma equipe de Belo Horizonte que está fazendo a retirada dos rins desse paciente e nós temos outra equipe também do banco de olhos que vai fazer a retirada das córneas. A MG Transplante, ela faz a drenagem dos pacientes que precisam e são compatíveis com os potenciais doadores. Então, a gente não tem essa informação para onde que vão. Então, a equipe veio captar, que é uma equipe de Belo Horizonte, então vai levar esses órgãos para a equipe que vai implantar no receptor. De acordo com a diretora do Hospital Regional, Patos de Minas é uma cidade referencial quando se trata de doação de múltiplos órgãos. Mas o que se tem notado é que o número de doadores vem diminuindo em todo o país. Patos de Minas, dentro do estado de Minas Gerais, ela sempre foi uma cidade, como nós somos referência de urgência e emergência de trauma dos 33 municípios da região macro-noroeste, nós sempre tivemos uma estatística muito boa em relação ao estado de Minas Gerais na doação. Este ano está acontecendo uma coisa atípica, não só no estado de Minas Gerais, mas no Brasil todo, que tem caído bastante a doação de múltiplos órgãos. Acredito pela diminuição dos pacientes potenciais doadores, que é um dado bom, né? Mas também uma coisa que preocupa, que pode ser a negativa das famílias em estar doando esse órgão. Então, acho que uma das coisas mais importantes é a sensibilização das famílias em um momento que é dificílimo para elas, que é o momento da perda, na necessidade de doação desses órgãos, porque tem muito paciente que precisa desses órgãos para sobreviver. O Ministério da Saúde estima que cerca de 50 mil pessoas têm anemia falciforme no Brasil. A doença, que pode ser diagnosticada por meio do teste do pezinho, provoca fortes dores e infecções. O tratamento com transfusões de sangue apenas ameniza o sofrimento dos pacientes. A cura só é possível por meio do transplante de medula óssea, que agora será feito pelo SUS. Esperança de uma vida melhor para quem sofre com a doença no país. A vida do Júlio hoje é outra vida, é outro Júlio. Porque, na verdade, o transplante mudou tudo na vida dele. Eu levo minha vida normal, né? Se fosse comparar como antes, eu não poderia hoje fazer o que eu faço.
Aos 3 anos, Júlio descobriu que tinha anemia falciforme. Aos 13, recebeu o transplante de medula. A mãe conta o sofrimento que o garoto passou. A casa dele era o Hemominas, era o hospital. Era muito difícil, foi muito difícil mesmo, porque sentia dores no corpo, muita febre. Ele teve 2 AVC, né? E na mesma hora que estava bem, já passava mal. O anjo da guarda do Júlio estava bem ao lado, a irmã. Na época, ela tinha apenas 9 anos. A gente fez o teste, não deu da minha mãe, não deu do meu pai. Aí a minha deu. Aí fez todo o risco cirúrgico, fez tudo direitinho. Aí nós fomos, né, fazer a cirurgia. A anemia falciforme é uma das mais frequentes doenças genéticas no Brasil. Ela atinge, sobretudo, a população negra. O diagnóstico pode ser feito por meio do teste do pezinho. A anemia falciforme é uma alteração, né, que dá no glóbulo vermelho. Essa alteração vai levar a vários problemas, como uma anemia crônica e crises de dor, de entupimento dos vasos sanguíneos, que vai levar a todas as alterações da doença. 50 mil pessoas convivem com anemia falciforme no Brasil. Esses pacientes têm agora uma nova opção para o tratamento. O Ministério da Saúde pretende triplicar o número de leitos para transplante de medula óssea até 2016. Hoje, são 88 em todo o país. A previsão é passar para 250. Nós temos alguns casos, né, que já vêm sendo realizados, já tem uma experiência pequena, mas uma experiência consistente. É a possibilidade da pessoa com doença falciforme ficar curada da doença. Valeu a pena, eu faria de novo. Eu amo muito essa coisa chata. Se fosse para escolher hoje, eu nascer ou ela nascer, eu acho que eu daria a vida por ela. Eu acho que eu deixaria ela nascer e ficaria para trás. Para realizar o transplante de medula óssea, é necessário fazer o cadastramento no Hemominas. Outras informações pelo telefone 155. E depois do intervalo, nós vamos mostrar que adolescente furta a fazenda e acaba na delegacia. E estudante morre durante aula de educação física na capital mineira. Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa. Volta a apresentar. Os deputados mineiros aprovaram hoje, em primeiro turno, o projeto de lei que permite a venda de bebidas alcoólicas em todos os estádios de Minas Gerais. Pelo texto, será permitida a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas desde a abertura dos portões para o acesso do público até o final do intervalo entre o primeiro e o segundo tempo da partida. E a URT completa hoje 76 anos. Uma missa em ação de graças está sendo realizada neste momento nos Capuchinhos para celebrar a data. Mas as comemorações seguem até domingo, quando será realizado um almoço com sorteio de um carro 0 km. Os ingressos custam R$ 62,50 e a mesa para 8 lugares custa R$ 500. Serão comercializados apenas 1.000 bilhetes, que já dão direito ao sorteio do veículo. Mais informações pelo telefone 3821-0620. Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar. Ele disse às autoridades que teria furtado diversos objetos em uma fazenda. Segundo a Polícia Militar, os proprietários da fazenda chegavam em casa quando depararam com o rapaz pulando a porteira e com uma mochila nas costas. Ele fugiu em uma motocicleta. Os donos deram falta de objetos e acionaram a polícia. O cidadão, o solicitante, ele alega que teria deslocado da cidade de Patos de Minas para assistir a esposa até o hospital. E ao retornar por volta de 12h30, ele deparou com o cidadão pulando a porteira da residência da fazenda dele. E logo em seguida ele tomou uma motocicleta sem placa de cor vermelha. O suspeito foi localizado pela polícia no distrito de Santiago, no município de Presidente Olegário. O menor de 16 anos confessou que furtou a fazenda em colônia agrícola. Ele foi apreendido
e conduzido à delegacia de polícia em Patos de Minas. O material furtado por ele estava escondido em um cafezal. Um notebook, moedas que estavam em um cofre, joias e bijuterias. A própria vítima, ele alegou as características da moto, a característica também do possível autor. Através dessas características, nós começamos levantamentos e rastreamento na localidade de Santiago, onde chegamos ao menor. No primeiro momento, ele negou a participação, mas com a evidência de características que foram passadas pelas próprias vítimas, nós conversamos, parlamentamos com ele e achou por bem confessar o ato infracional que ele havia praticado e deletando também onde que estaria escondido, e localizamos esse material e ele falou que estava escondido em meio ao cafezal. O menor já é velho conhecido da polícia por furtos no meio rural. A motocicleta usada por ele, que pertence ao pai, também foi apreendida. A motocicleta ela foi removida ao pátio uma vez que ela foi utilizada na prática de crime. Então é o motivo pelo qual ela foi apresentada no pátio à disposição também do delegado. A gente sempre vem fazendo esse patrulhamento preventivo na zona rural, cientificando os próprios moradores ou caseiros que, no caso tenha deslocado, não deixar essas propriedades sozinhas, porque a oportunidade faz o ladrão. Esse menor passando lá percebeu que não havia ninguém e ele achou por bem adentrar nessa residência. E um jovem de 16 anos morreu na manhã de hoje enquanto fazia educação física em uma escola particular na região noroeste de Belo Horizonte. O adolescente cursava o primeiro ano do ensino médio e jogava futebol quando se sentiu mal, de acordo com informações da escola. Ele chegou a ser atendido por uma unidade do SAMU, mas morreu no local. Muitas pessoas se reuniram na porta do colégio depois da notícia. Os estudantes foram dispensados. Alguns pais que chegavam ao encontro dos filhos estavam assustados com a notícia. A escola está assustada, o povo está assustado, o bairro está todo mundo assustado. O bairro. 14 anos, quem esperava um negócio desse, né? A causa da morte ainda não foi confirmada, mas há suspeitas de que o adolescente tenha sentido mal súbito em função de complicações cardíacas. Já você vai ver que safra de grãos deve ser maior este ano. E plantação de café especial cresce para atender consumidor cada vez mais exigente. Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa. Volta a apresentar. O saldo do FGTS poderá ser sacado quando o trabalhador ou qualquer um dos seus dependentes tiver uma doença grave. O projeto de lei já passou pela Comissão de Assuntos Sociais e pela atual lei, apenas doentes em estágio terminal ou portadores do HIV poderiam sacar o dinheiro. Se não houver recurso para o reexame da matéria no plenário do Senado, o projeto segue diretamente para análise na Câmara dos Deputados. De março ao mês de maio, a taxa de desemprego atingiu 8,1%. Ainda segundo a pesquisa do IBGE, o rendimento médio do brasileiro atingiu R$ 1.863 neste período. Vamos agora às vagas de emprego para Patos de Minas. A vaga para agente de atendimento para instituição financeira. Salário de R$ 1.701,54 mais benefícios. Vigilante para empresa de prestação de serviços. Salário de R$ 1.350 mais benefícios. Assistente técnico para autopeças. Salário de R$ 800 mais benefícios. Auxiliar de escritório para construção civil. Salário de R$ 861,30 mais benefícios. Motoboy para empresa de calçados. Salário de R$ 837,37 mais adicional de periculosidade. Auxiliar de vendas para a empresa de informática, salário a combinar. Serviços gerais para cemitério, salário de R$ 1.279,19 mais benefícios. Consultor de vendas para comércio de veículos, salário de R$ 723,03 mais benefícios. Cobrador para a funerária, salário comissão média de R$ 1.000. Borracheiro para a empresa de pneus, salário de R$ 1.400 mais refeição na empresa.
O paladar do brasileiro está cada vez mais exigente. Tanto é que a produção de café especial representa 12% da safra do grão. E é nessa etapa, Ludmila, que entram os especialistas no assunto para selecionar os melhores grãos que com certeza vão resultar em uma bebida de sabor e aroma únicos. Quem nunca recorreu a um cafezinho para começar bem o dia? A bebida é símbolo de hospitalidade e cordialidade, responsável por reunir família e amigos e proporcionar momentos agradáveis e sensação de bem-estar. A procura pelo grão torrado e moído vem crescendo a cada dia e a venda de cafés especiais aumentou consideravelmente nos últimos anos. Minas, eu diria que seria o grande estado produtor brasileiro, isso aí já desde as antigas lá dos nossos coronéis. A nossa região, especificadamente, é uma região onde produz um café de qualidade fantástica. É uma região onde o café daquele tem uma característica distinta do resto do mundo, que são cafés muito encorpados, e ele serve como base para os blends de outros países, porque ele complementa outros cafés pelo corpo apresentado, que é uma característica positiva para os cafés da nossa região. Cerca de 12% de toda a safra brasileira corresponde à bebida de elite, que passa por um longo processo até chegar à mesa do consumidor. Vários fatores são levados em conta para a produção, desde o plantio à colheita até o processo de secagem e torra. Um processo muito importante para a qualificação do café especial é a degustação. Nesta etapa, vários especialistas analisam os sabores e aromas da bebida. Nós temos um grupo de degustadores, alguns Q-graders. O que significa? Quando o café chega, num primeiro momento, nós fazemos uma prova para certificar se ele tem algum problema na bebida. Porque, assim, na realidade, às vezes quando a pessoa compra um café, às vezes é um café em grão, mas ele apresenta características que desqualifica ele, que faz ele não ser um café de primeira linha. No segundo momento, depois desse café selecionado, que a gente vê que não tem nenhum problema, a gente faz uma avaliação para saber quais são as características positivas do café, que é relacionada a corpo, a acidez, a doçura. Então, tem algumas características que nós verificamos para poder qualificar o café relacionado a quanto ele vale no mercado. Os cafés especiais geralmente são rotulados como prêmio ou categoria superior e podem ser encontrados em supermercados ou internet pelo valor de R$ 20 a R$ 45. Para quem busca praticidade e não abre mão de tomar uma boa bebida, tem a opção do café em cápsulas. Ele é pequenininho e em poucos minutos a bebida está pronta. Esse café realmente vem ganhando mercado, né? Vem sim. O Brasil, na realidade, entrou agora, eu diria que recentemente o consumidor brasileiro ele vem ganhando força, aliás, o consumidor vem aumentando o consumo desse café, porque a máquina hoje fornecida pela Nespresso é uma máquina barata, ela é aproximadamente entre R$ 290 a R$ 400, e de uma boa pesquisa na internet você consegue comprar ela bem barato. Ele começou há alguns anos atrás, através da Nespresso, e ela criou aí a máquina com a cápsula, que ela manteve a patente durante 5 anos, perdeu a patente e, a partir daí, várias empresas começaram a fazer as cápsulas para poder também estar competindo com ela. Hoje o consumidor, na realidade, ele tem a condição de comprar e degustar o melhor do café especial em cápsula. Porque a cápsula, na realidade, para poder ela ter um efeito da qualidade mesmo, o café tem que ser de primeira linha, tem que ser o que tem de melhor. Então, no momento de você degustar um café, você pode apreciar, é um café que você consegue tomar ele muito bem, sem um açúcar. Porque você vai notar as características do café. Mesmo para quem não entende muito de degustação, é fácil, através de um bom café, ele notar a característica. E nós aqui, como nós somos fornecedores aí para os cafés Nespresso, nós temos uma noção dos padrões que eles compram. Então, para nós é fácil, como diz, fazer um café de forma que o público vai gostar. É prático, rápido e a qualidade é o que tem de melhor. Minas Gerais é o maior produtor de café do país, responsável por grande parte das exportações. De acordo com dados da Conab, 44 milhões de sacas serão produzidos no Brasil até o final do ano. Esse ano no Brasil é um ano que a safra é menor, em função daqueles fatores climáticos ocorridos nos 2 últimos anos. Eu diria que, para mim, dos meus números, vai ser uma safra próxima entre 45 e 48 milhões. A qualidade, a princípio, ela está uma qualidade boa, não está ruim.
Mas é um ano assim ainda meio duvidoso, porque está chovendo em algumas regiões e a chuva acaba afetando a qualidade. Então aqui, por exemplo, para nós aqui não está chovendo, mas tem as regiões do sul de Minas, São Paulo que está chovendo, então afeta a qualidade no café no modo geral. Mas é um ano que a safra é menor, mas o ano que vem, se a chuva vier no período correto, vai ter uma grande safra. E o IBGE divulgou um novo balanço da safra nacional de grãos. A expectativa é de um crescimento na produção em 6,7% em relação a 2014. A produção nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas deste ano deverá totalizar 205.800.000 toneladas, 12.900.000 a mais que na safra do ano passado. As previsões do IBGE são de que a área a ser colhida atingirá 57,5 milhões de hectares, crescimento de 1,9% na comparação com a colhida em 2014. Arroz, milho e soja são os 3 principais produtos do grupo, que somados representam 91,9% da estimativa da produção e respondem por 86,1% da área a ser colhida. Entretanto, a área da safra plantada de milho registrou redução de 3,5%, mas com aumento da produção de 1,9%. A região Sudeste deve responder por 9,1% do total da produção, com 18.700.000 toneladas. Com a colheita já encerrada, a produção da soja será recorde este ano, totalizando 96.400.000 toneladas. Depois do intervalo, você vai ver que polícia encontra drogas em meio a bonecas em casa no bairro Cristo Redentor. E operação antidrogas termina com a apreensão de 1 quilo de maconha em Patos de Minas. Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa. Volta a apresentar. A Câmara dos Deputados aprovou hoje o texto base do projeto de lei que regulamenta os gastos de campanhas eleitorais para presidente, governador e prefeito, com base no valor declarado na eleição anterior à entrada da lei em vigor. Para o primeiro turno, o limite estabelecido é 70% do gasto declarado para o cargo e 50% do maior gasto para onde houver 2 turnos. Caso haja segundo turno, o limite de gasto será 30% superior ao previsto anteriormente. No caso das eleições para senador, deputados estaduais, distrital e vereador, o limite será 70% do maior gasto declarado para o cargo na circunscrição eleitoral. Para os deputados federais, o projeto limita o valor da campanha a 65% do maior gasto efetuado para cada cargo no país. A Polícia Militar encontrou maconha escondida em uma casa no bairro Cristo Redentor. Um jovem de 17 anos é apontado como o dono da droga. Ele já tem passagem pelo mesmo crime. Os tabletes de maconha foram apreendidos em uma casa na rua Barão do Rio Branco, no bairro Cristo Redentor, escondidas entre bonecas. Olha, a Polícia Militar fazendo patrulhamento pelo bairro Cristo Redentor, ao passar pela rua Barão do Rio Branco, avistamos um táxi, o qual o motorista deixava um material. No momento que o rapaz que foi pegar esse material, ao ver a guarnição, saiu correndo em um corredor, foi acompanhado, Verificamos que se tratava de um computador, onde, segundo ele, havia recebido esse computador para acerto de dívidas que ele tinha com um rapaz lá no presídio. Ele pegou esse computador e localizamos também, próximo a ele, um pito de maconha. Para fazer uma busca aí na sua residência, foi encontrar entre umas bonecas que se encontraram num quarto, quase 50 gramas de maconha e essa balança de precisão. O adolescente de 17 anos é conhecido no meio policial e, inclusive, já cumpriu medida socioeducativa. Já tem várias passagens relacionadas à droga, relacionadas à receptação de material furtado, a furtos, É uma pessoa que tem uma grande passagem, já tem uma intensa ficha, uma grande ficha aí. Estão sendo conduzido e foi apreendido aqui, por tráfico de droga. Vai ser apresentado aí o delegado com o cabelo aí, que você vai ser conduzido ou não. Está relatando, mas inclusive já foi internado, já ficou internado aí no centro de internamento aí, alguns meses já.
O jovem chegou a expressar que, por ter 17 anos e se tornar maior de idade daqui a poucos meses, terá que se regenerar para não ir mais preso. Ele falou que vai mudar, mas só esperar para ver, né? O que terá 18 anos aí, que parece que é no final do ano ele terá 18 anos. Se não melhorar, é a cadeia nele de novo. Uma operação ao cerco ao tráfico de drogas nesta tarde em Patos de Minas terminou com a apreensão de 1 quilo de maconha, dinheiro e motos. 3 pessoas foram levadas para a delegacia. Foi fazendo o monitoramento de uma adolescente de apenas 16 anos que investigadores da Polícia Civil chegaram às drogas. Bom, os investigadores já tinham algumas informações com relação à adolescente, que é namorada do Lucas, que ele estaria se utilizando da mesma para poder fazer o transporte da droga. Assim, as adolescentes aí, infelizmente, se ajudando os maiores no cometimento dos crimes. A menor de apenas 16 anos foi apreendida junto com o namorado de 23 anos, na esquina das avenidas Afonso Queiroz com Maria de Fátima Borges. Lucas Márcio Soares, o Coruja, foi preso com 500 gramas de maconha prensada. Na casa dele, Celso Luiz de Oliveira, de 27 anos, tentou se livrar de mais um tablete de drogas. Proximidades da Avenida Afonso Queiroz, eles visualizaram a motocicleta passando com a menor na garupa, em alta velocidade. E foram atrás e fizeram a abordagem da motocicleta. E para nossa surpresa, o autor Lucas estava conduzindo a motocicleta e foi localizado com ele o tablete de maconha, de aproximadamente 500 gramas de maconha. O Celso, aí dando continuidade às investigações, eles se deslocaram até a residência do Lucas. E lá chegando, o Celso estava no interior da residência. Tentou se desfazer de um outro tablete de maconha, também aproximadamente 500 gramas, mas foi abordado pelos investigadores. Além de 1 quilo de maconha, também foram apreendidas 2 motos, uma Honda Fan e uma Twister, e muito dinheiro, R$ 3.133 em notas. Além de corrupção de menores, os maiores responderão por mais 2 crimes. Bom, eles vão ser autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, e a menor vai ser encaminhada e apresentada amanhã ao promotor de justiça para decidir quanto à sua internação ou liberação para o responsável. Ainda hoje nós vamos mostrar que depois de muita discussão e demora, vereadores de Patos de Minas aprovam o plano da educação. E rodovias que cortam a região ganham 32 novos radares, mas placas geram confusão sobre velocidade nas vias. Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa. Volta a apresentar. Nesta quinta-feira, representantes do DENIT foram à Câmara Municipal para explicar sobre o andamento da licitação para a pavimentação da BR-352 entre Patos de Minas e Coromandel. Os vereadores também analisaram e votaram diversos projetos, entre eles o Plano Decenal de Educação, que após polêmicas foi aprovado com diversas emendas. Os vereadores receberam na tribuna livre os representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, que explicaram sobre o andamento do processo de licitação para a pavimentação da BR-352, que interliga Patos de Minas ao município de Coromandel. A expectativa é de que o processo seja concluído em 45 dias. Que a licitação não significa que ela irá realmente se efetivar, porque uma licitação depois tem um prazo para recurso, as empresas que se considerarem que foram prejudicadas ou que a vencedora não possui a legalidade necessária, pode recorrer. Além disso, a própria vencedora, ela mesmo pode, a exemplo do que aconteceu no passado, vir a desistir. Apresenta um valor menor, vence a licitação, depois quando vê o montante do serviço não tem condições de atender e acaba desistindo. Mesmo com a licitação em andamento, não significa que nós teremos obras ao longo da BR-352. Também foi informado pelos representantes do DENIT
que a BR-352 voltará a pertencer ao estado de Minas Gerais. Diante de uma medida provisória que já tem alguns anos e pertenceu ao Estado, voltou para o DENIT, agora o DENIT está devolvendo para o Estado, mas isso envolve muitas questões burocráticas. Depende, inclusive, o Estado vai estar recebendo juntamente com a BR o quê? Vai ter um montante financeiro para que ele possa implementar e fazer melhorias ou não? O Estado, não sei. Pela própria crise financeira que nós vivemos e que o Estado tem alegado constantemente, existem prerrogativas e dúvidas se o Estado irá aceitar essa BR em seus domínios para ele assumir toda essa responsabilidade. Foi aprovado em primeiro turno por 16 votos o projeto que dispõe sobre a Lei de Diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2016. Antes mesmo de votar e elaborar a lei orçamentária, nós temos que saber que diretriz nós vamos dar ao orçamento. Por isso, a necessidade, a obrigatoriedade de previamente aprovarmos as diretrizes do orçamento. Ela foi aprovada hoje em primeiro turno, o que significa dizer que ela está de acordo com a Constituição. E na análise para a votação em segundo turno é que os vereadores vão propor as suas emendas, fazer as suas críticas e sugestões a essas diretrizes para a elaboração do orçamento futuro. O Plano Decenal da Educação com emendas foi analisado e aprovado nos 2 turnos de votação, após quebra dos interstícios legais. Essa lei é uma obrigação imposta pela Lei 13.005 de 2014, uma lei federal, que diz que todos os municípios deverão elaborar um plano decenal, ou seja, metas e também estratégias que nós utilizaremos nos próximos 2 anos para a educação infantil, média e superior no nosso município. O plano já havia sido elaborado e não estava de acordo com a LDO nem com o orçamento. Chegou na última reunião, nós não permitimos a votação dele, até porque não havíamos lido. Para nossa surpresa, o prefeito e os secretários de Fazenda e de Administração e o próprio procurador também não haviam lido o projeto. A Câmara fez uma análise, fez as alterações e as adequações, não só a técnica legislativa, mas também a lei de diretrizes orçamentárias, agora ouvindo o secretário de Finanças, porque nós não podemos estabelecer metas financeiras para os próximos 10 anos sem ouvirmos o secretário de Finanças. Nós não sabemos qual a capacidade financeira do município que nós esperamos para esse período. Por isso, não podemos prometer coisas a servidores ou à mesma população que nós não teremos dinheiro e condição financeira para fazer. Em termos mais técnicos, a nossa assessoria jurídica orientou e colocou assim, em termos técnicos, como eu disse, dentro da legalidade, e de maneira que se tornou também um plano muito execuível, um plano que é fácil de se realizar. E assim, acredito que chegamos num consenso e o plano será agora, nesse momento, aprovado pela Câmara Municipal de Patos de Minas. Desde o ano passado, os radares começaram a ser instalados nas rodovias da região. Ao todo, serão 32 equipamentos, alguns, inclusive, já estão em funcionamento. Pois é, Odair, entretanto, no mesmo trecho, há diferentes placas que informam a velocidade permitida, o que gera confusão e dúvidas. A expansão do número de radares nas rodovias mineiras tem crescido na mesma proporção da velocidade dos veículos nas vias. Na BR-354 até a BR-262, que interliga Patos de Minas a Belo Horizonte, foram instalados 18 radares. Nos trechos da BR-365 de Vajão de Minas até Patrocínio, são outros 18 radares. Muitos ainda não foram aferidos pelo Inmetro. Os redutores e suas câmeras têm flagrado diversas infrações de trânsito e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, reduziram os índices de acidentes. Mas, por outro lado, as estatísticas revelam o aumento do número de vítimas fatais. É previsto na legislação de trânsito 4 tipos de radares, o fixo, o móvel, o estático e o radar portátil. Na 365 são instalados radares fixos por conta do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, e a Polícia Rodoviária Federal conta com um radar móvel. Nós fizemos um levantamento estatístico e dos 12 meses anteriores à instalação dos radares para os 12 meses subsequentes, nós tivemos uma redução aí dos acidentes a quase a metade.
Outra questão é de que os 430 olhos eletrônicos em Minas não estão conseguindo acelerar a emissão de multas e garantir punição a motoristas que desrespeitarem limites de velocidade. Em novembro de 2013, o DENIT reconheceu que só houve arrecadação em 0,59% das quase 290 mil infrações por excesso de velocidade em Minas, a partir de agosto de 2012, quando os radares foram regularizados em algum dos trechos. A infração de trânsito que o radar detecta, ela está prevista no Código de Trânsito no artigo 230 e ela é graduada de acordo com o tanto que o motorista excede a velocidade prevista na via. Se ele excede entre aquele máximo e até 20%, ele é autuado numa infração média, são descontados 4 pontos na CNH do motorista e a pena aí prevista é a de R$ 85. Se ele excede a velocidade entre 20% e 50% do permitido, ele já incorre numa infração grave, serão descontados 5 pontos na CNH e o valor da autuação hoje está em volta de R$ 127. E se o motorista excede a velocidade permitida além dos 50%, nesse caso é uma infração gravíssima, serão descontados 7 pontos na carteira do motorista e a multa aí prevista é de R$ 191. Existem 10% de tolerância, que é de acordo com a aferição do Inmetro. Então existe uma margem de erro aí para ser descontada tanto da aferição do próprio radar quanto do velocímetro do veículo que está sendo conduzido. Então o motorista não tem aquela certeza de que ele está de acordo com a velocidade do radar, então existe uma tolerância de 10%. Lembrando também que o motorista não pode se valer de um dispositivo anti-radar, que também é multa prevista na legislação, e que aquele mau hábito de advertir o motorista que vem em sentido contrário de que existe uma blitz de fiscalização com o radar móvel, também o piscada de luz, também implica em infração de trânsito, o motorista pode ser parado e vai ser autuado por isso. Apesar da sinalização ser obrigatória próxima dos radares, alguns trechos aqui na BR-365 ainda geram confusão entre os condutores. Esta placa informa que a velocidade permitida na via é de 80 km por hora. E logo à frente, outra placa informando que a velocidade deve ser reduzida para 60 km por hora. Existe uma resolução de 2012 do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que determina que se o radar ele vai aferir uma velocidade inferior àquela da pista, ele tem que ter sinalizado. Então a placa vai existir antes do radar até 300 metros e vai indicar qual que é a velocidade que se deseja ou que se permite que transite naquele local. E existe também a previsão de radares sem a placa regulamentando a velocidade, indicando qual é a velocidade. E nesse caso, a velocidade que o radar vai aferir é a velocidade da pista. No nosso trecho aqui na BR-365, a velocidade para veículos, automóveis de passeio, caminhonetes, motocicletas são 110 km por hora. Para os ônibus são 90 km por hora e para os caminhões, demais veículos de carga, 80 km por hora. Lembrando que existem também aqueles veículos que transportam carga excedente ou mesmo produtos perigosos, dependem de uma autorização especial de trânsito. Nesse caso, a velocidade autorizada é aquela prevista na AET. Mas ainda fica a dúvida, de qual é a velocidade que o motorista deve imprimir no trecho, já que tem as duas placas ali bem próximas uma à outra. E é uma dúvida perigosa para quem trafega por esses trechos, né, Ludmila? Exatamente. Aí vem as freadas bruscas, aquela confusão toda, já que tem essa confusão, mas a gente espera que aí o DENIT resolva essa situação toda e coloque apenas uma placa aí informando a velocidade naquele trecho ou mesmo próximo ao radar. E por hoje é só, mas amanhã a gente volta com novas informações. Boa noite. Mais notícias de Patos de Minas e região você pode obter pelo site www.patosja.com.br. Uma boa noite para você e até amanhã.